tarde a todos e a todas. É com muita alegria que nós viemos apresentar nosso trabalho no Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde Mental nas Universidades. O título do trabalho é Subjetividades Medicalizadas, uma análise do discurso acadêmico. Vai ser apresentado por mim, Josiane Monteiro Maurício. Sou psicóloga clínica, especialista em linguagens e educação à distância pela UFSC e mestrando em educação na FURB, em Blumenau. E também em parceria com a Ana Carolina Maurício, que é psicóloga clínica, mestrando em psicologia pela Universidade de Santa Catarina, em Florianópolis. Para que a gente consiga identificar a educação a partir de Michel Foucault, para que nós adentremos ao âmbito universitário, nós trouxemos um autor, que chama Silvio Galo, que distingue algumas formas que Michel Foucault observa a instituição escolar, logo a universidade, né? Uma dessas maneiras é pensar a instituição escolar como instituições modernas, destinadas a produzir uma conformação de corpos e sujeitos e ainda produzir uma subjetividade capitalista, que permite a inserção de cada um no mundo da produção, e teria como fator central a produção de corpos dóceis, prontos para obedecer e produzir. No entanto, o autor ainda traz uma outra possibilidade de observar a educação como forma de subjetivação, trabalho de constituição de si mesmo e a educação para além da vigilância e da disciplina, que pode transformar o espaço panóptico em um espaço de criação e formação, um lugar de experimentação, onde seria possível conhecer a si mesmo. Neste sentido, a partir de narrativas decorrentes da vivência institucional, procuramos saber se é possível perceber o processo discursivo enquanto lugar em que os sujeitos são inscritos no âmbito social e que, ao mesmo tempo, possibilita resistência a cada um em dada ordem do discurso na qual estão inseridos. Neste trabalho, o âmbito acadêmico. Temos como objetivos compreender as formas pelas quais o sofrimento psíquico é abordado na universidade por meio de narrativas de graduandas e pós-graduandos disponibilizados em redes sociais no período de 2013 a 2019. Como metodologia, tivemos que considerar um percurso metodológico de forma a observar os processos de subjetivação que perpassam o sujeito que trata este trabalho, os acadêmicos, e tomamos como corpos de análise depoimentos publicados durante os anos de 2013 e 2019 nos sites Desabafa e Reddit, blogs e na rede social Facebook. Partimos do princípio de que os trechos analisados não esgotam uma teoria geral das formas de subjetividade em relação à universidade brasileira, mas apontam traços importantes para se entender o funcionamento discursivo da produção de si via discurso. Enquanto resultados e discussões que a gente observou identificando os enunciados em relação à universidade, entendemos que o aparecimento deles justificava o desalento emocional e identificamos também a relação com a automedicação, né? Então, aqui nessa parte, eu trouxe para vocês uma das narrativas e que eu vou comentar ao longo da discussão após apresentar esse excerto, né? Então, na minha sala de aula, diz a nossa pós-graduanda, né, o pós-graduando, diz que na minha sala de aula, dias atrás, estava todo mundo sentado, numa sexta-feira, conversando sobre saúde mental.
todo mundo desabafando sobre algo diferente, mas que chegava num caminho comum: desespero, ansiedade. Tem aluno que dorme 1 hora por dia, aluno que não se alimenta. Conheço pessoas que pensaram em tentar tirar a própria vida. Pessoas que só querem que a faculdade acabe para fazer o que realmente quer. Gente chorando em intervalo. Cada um tem seu sintoma. Eu tenho ansiedade. Fico paralisada, não consigo fazer nada. Meu amigo se culpa até entrar em desespero, porque ele se cobra demais. As teorias patologizantes, elas estão presentes nos discursos como diagnóstico auto-atribuídos. Características individuais que se apresentam como sintomas, mitos de genialidade que pressupõem a aprendizagem. Logo, a pesquisa como uma performatização mercantil. Em relação à pesquisa, eu não trouxe narrativas que justificassem, eu trouxe esta, onde ela fala sobre o desabafo de sintomas, né? Em relação à academia, né? No contexto da academia. Mas nós temos também outras narrativas na pós-graduação que vai justificar essa mercantilização, né? Da pesquisa, nessa extrema produtividade acadêmica. Como resultado de discussão, então, nós trouxemos um pouco mais para perto a relação do histórico dos serviços de higiene mental, né? Como era dito, higiene mental, à época de 1957, né? Que era a psicologia clínica para estudantes universitários, né? A psicologia clínica, ela começou a atuar, houve atuação e afirmação destes ambientes dentro da universidade a partir dos cursos na área da saúde. E aqui eu apresento a faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, né? E no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, preocupadas com a saúde mental dos seus estudantes, implantaram os seus serviços de saúde mental. No entanto, a implementação dessa clínica interna à universidade faz com que a gente tenha uma interpretação e nos discursos, nas narrativas que nós identificamos, muito peculiares, né? Em que eu trouxe aqui esse excerto que eu vou fazer a leitura para vocês. Portanto, ao contemplar espaços clínicos universitários para atendimento do sofrimento psíquico do sujeito acadêmico, não necessariamente faça uma releitura das práticas presentes no espaço que adoeceu, né? No caso, espaço universitário, né? Pelo contrário, apresenta-se um refinamento na estratégia de assambarcar o sujeito e, sobretudo, fazê-lo observar a dinâmica universitária como um governo dos vivos, ou seja, confirmada a confiança na instituição, a partir da clínica, né? E a possibilidade de que a mesma conduza as condutas de seus estudantes de forma a provê-los de saúde e bem-estar psíquico, não haveria o porquê questioná-la em outros deslocamentos por ela mesma acarretados. Nós acreditamos que os discursos destes graduandos e graduandas, pós-graduandos e pós-graduandas, vêm ao encontro destas profundas reproduções geradas pelos dispositivos governamentais. Tanto porque a universidade não está externa aos efeitos, né, do cotidiano e da sociedade, né? Ela faz parte de uma tessitura. Em meio às diferenciadas práticas que subjetivam os sujeitos e que está perpassada por valores neoliberais. Esta condição foi salientada após avaliarmos que a aparição da maioria dos discursos destes sujeitos, como eu falava anteriormente, tinha como tema sofrimento psíquico e desalento emocional, de forma a articular o estresse como uma das principais consequências reproduzidas pela sociedade da capacitação, competência e competitividade.
Os processos subjetivos relacionados às demandas disciplinares a partir do discurso de contestação, evidenciados na aeração dos discursos de resistência frente ao processo de docilização dos corpos pertinentes à normalização da disciplina e manutenção do dispositivo universitário como movimento contrário à conduta determinada, está prescrito nos discursos insurgentes, né? Porém, ressaltamos o questionamento. A condição de engajamento em recusar ser ou estar sujeito acadêmico estaria atrelada à premissa dos embates da contemporaneidade em manifestar o pensamento crítico? Ou seja, as pessoas, os acadêmicos, estudantes desse contexto, essa manifestação seria realmente um pensar crítico sobre a instância universitária? Por fim, registramos que observar o discurso universitário é também suscitar a devida urgência de análises incutidas aos sujeitos que deteriam a potência da apreciação e estudo das esferas políticas e dos embates sociais na fundamentação do pensamento crítico a partir da educação, logo alicerçado pela instância universitária. Ressaltamos que o que entendemos por subjetividades medicalizadas deve ser particularizadas em análises futuras, uma vez que nesses discursos reverberar a psicologização das condutas é algo comum, né? E não deveria ser como um formato individualizante, externo às dinâmicas socioculturais. Aqui eu deixo as referências, as nossas referências, no qual fizemos o nosso trabalho, né? E agradeço a todos e a todas que observaram, né, essa apresentação. Muito obrigado e até breve.